do que eu vou falar, do que eu preciso falar, né? Eu vim aqui porque eu preciso falar. Eu preciso que vocês me ouçam e que a gente pense algumas coisas que são essenciais e fundamentais. Vivemos um momento que não precisamos sequer comentar, né? A nossa dificuldade, a nossa tensão e tudo isso. Então a gente precisa construir saídas, possibilidades para esse processo, enfim, se encerrar de algum modo esse processo de pandemia, abrindo novas portas e novas possibilidades. E é disso que eu vou falar. Eu vou falar para vocês sobre a pandemia e a virtualidade. Então eu queria trabalhar 3 pontos, bem objetivamente. O primeiro deles chama-se Universo em Expansão. Eu não vou nem falar do Stephen Hawking e da física, porque não é meu tema, mas a gente sabe que a partir de uma explosão de uma matéria mínima, o universo se forma a partir de uma expansão, de uma explosão, que é o Big Bang. Então, tudo que temos hoje de materialidade, de galáxias, de universo, está em expansão. É o que temos corrente até agora, fisicamente falando. Mas nós temos também o Leroy Gourhan, que é um paleoantropólogo, que eu uso muito nos meus livros e nas minhas palestras sempre. O livro, eu vou citar porque todo mundo pergunta, que livro é esse? Chama-se O Gesto e a Palavra. E foi indicado pelo meu professor Nelson Lucero. Querido, tomara que você esteja vendo. Nelson me deu esse livro, O Gesto e a Palavra. O Leroy Gourhan conta um mito. O livro é excelente, relaciona a mão ao desenvolvimento do cérebro, é muito legal. Mas o que eu vou citar dele é um mito que fala do universo. Então, o mito que ele cita fala do universo em expansão, mas não da física. Ele fala da biologia, da vida. E o que ele diz? Ele diz: a vida começa na água, um ser unicelular, mas esse ser quer mais. Quer mais. E esse ser unicelular, ele precisa abrir, ele se expande, ele vira um corpo maior, um peixe, que expande e deixa de ser peixe para virar anfíbio. E o anfíbio, que já ganha a terra, expande para virar um réptil que ganha. Então, o processo de expansão desde a unicelular é ganhar sofisticação material, mas no sentido biológico, da vida orgânica. Essa complexidade faz com que esse ser vivo ganhe liberdade. A ameba tem muito menos liberdade do que o réptil. Mas o réptil também cansa de ser réptil, diz o mito. E ele não quer mais, então ele precisa expandir, ele empurra o chão e vira bípede. Com os membros superiores inúteis, uma parte vira asas, ganha o céu, são as aves, e a outra vai usar para fazer cultura, civilização, que é o humano, que chegou onde chegamos. Esse mito do Leroy Gourhan tem muito a ver com a própria, com o que a ciência fala. Ele fala de um jeito poético, mas é isso, né? Essa expansão levou à complexidade que somos. Então, ponto 1, somos natureza. Não tem como desvincular. Essa é uma visão judaico-cristã de que eu posso olhar a natureza de fora, porque eu sou filha de Deus. Isso é outro assunto, Deus, não é nosso tema. Agora, um fato é, não dá para olhar a natureza de fora. Não dá para contemplar a natureza. Não dá para contemplar a natureza. Mas nós somos natureza. O que tem que acontecer, nós temos que ser natureza. Essa expansão do Leroy Gourhan nos levou a uma sofisticação tão grande, com as mãos, né? Microcirurgias, não é? Tudo a gente faz com as mãos, joga. Então as mãos desenvolvem desenvolvem a memória, e esse conteúdo acumulado de memória nos leva à consciência. E é essa consciência que vai ser o nascimento do Homo sapiens sapiens. Que é importante falar sobre isso? É importante a gente falar que a virtualidade é característica do Homo sapiens sapiens, que tem 100 mil anos. É a virtualidade que o caracteriza. O que caracteriza os sapiens em torno de 500 mil anos é o volume cerebral inicialmente. É a memória. Óbvio que tem aí um processador para essa memória, mas inicialmente para processar a memória tem que ter memória. Então, esse volume cerebral criou o Homo sapiens. E depois esse sapiens vai acumulando memória, ganhar um aparelho de memória, que chama-se consciência, que nos olha de fora. Então, enquanto eu falo, tem alguém que me olha e diz, anda logo, senão você não vai fazer isso em 15 minutos nunca, certo?
esse colóquio, esse solilóquio de mim comigo mesma, cria uma duplicidade que envolve uma materialidade, aqui física, e uma virtualidade, certo? Ponto. A primeira etapa da civilização que vivemos é o domínio da materialidade. É o domínio do território terra, é o domínio do corpo, não morrer, medicina, né? É o domínio da construção de prédios. Então, o primeiro processo civilizatório, ele é material, mas o segundo é virtual. E esse é o nosso. A virtualidade, ela vem depois da materialidade. A virtualidade tem a ver com a nossa memória e a nossa inteligência abstrata. A virtualidade é da nossa natureza. E ela nos dá a capacidade de ter valores. Então, materialmente, eu posso ter vontade de matar alguém que está me incomodando, mas conceitualmente eu entendo, e não só entendo, mas sinto, mesmo conceitualmente, porque a arte também é uma interação que eu tenho com a vida e ela me faz ter a vida pelo afeto. Então, eu entendo artisticamente e intelectualmente que eu não posso maltratar aquele cão, porque as pessoas maltratavam cães até pouco tempo sem noção. O que é o cão, né? Hoje a gente ganhou outro conceito. Eu amo cães, nunca na minha vida maltrataria um cão, mas eu digo, a compreensão que nós estamos ganhando hoje na civilização sobre os animais é belíssima e não existia. Quando a gente vai se elaborando e sofisticando, a gente ganha conceitos, valores que nos guiam, compreensões. Então, quando eu tenho valores, eu não estou dizendo qual o valor, não. Eu estou dizendo, quando eu tenho valores, eu guio a minha vida a partir de referências. E isso é mais fácil de eu guiar. E o que são valores? Virtualidade, o bem, a honestidade, sei lá o nome que você dá para isso. O amor. O amor, se bem que o amor está muito vinculado à materialidade, né? Porque está vinculado ao sexo também. Pode estar, né? A presença, enfim. Mas a virtualidade, ela, sozinha, não pode existir. Quando você super dedica à virtualidade e não tem corpo, você morre. Às vezes fica vivo. Natimorto, sabe como é que se fala isso? Fica vivo, mas não está vivo. Então, você pode estar ali, nada, né? Alimentado por um nada. Então, estar vivo não é estar transbordando, é estar apenas se mantendo. Então a gente pode apenas se manter como corpo e toda a nossa vida está na virtualidade. Que porcaria de vida! Porque é preciso que haja uma interação entre um corpo que pulsa, que vibra, que quer o tempo inteiro, que transborda, independente da idade. Um corpo pode transbordar muita vida. Esse corpo, a vida precisa que esse corpo transborde muita vida. Precisa, para que ele tenha saúde psíquica e física. Mas este corpo necessariamente humano, ele vai se transbordando também em virtualidade. A virtualidade ganhou na nossa sociedade, há pouco tempo atrás, um universo novo, que é o mundo virtual, que é o universo virtual, que é essa revolução tecnológica. A primeira reação a esse universo é falar mal dele. Eu nunca falei mal. Podem ler todos os meus textos, desde o início, nunca falei mal. A virtualidade, a internet, a virtualidade das relações é uma expansão necessária, favorável e benéfica, afirmativa, positiva. Só que a gente não pode ir habitar no mundo virtual perdendo o corpo. Então, se a gente consegue acionar o corpo com muita intensidade, mas entende e aprende a usar a virtualidade, nós crescemos muito. E eu vou dizer por quê. Porque quando a gente teve a pandemia, ainda tem, mas quando ela começou, todas as nossas relações eram fundamentadas em materialidades e presenças. Nós já tínhamos a internet, 20 anos de cultura digital, mas ainda as relações muito materiais, presenciais. Quando a pandemia chegou e nos obrigou a ir para casa no mundo inteiro, o meu pânico, porque eu trabalho com gestão pública e políticas públicas também, o meu pânico era que a máquina não teria como se mover, porque nós temos muitas pequenas máquinas acopladas a outras máquinas, dando uma imensa máquina, que é a máquina capitalista, mas eu não estou nem dizendo que capitalista só tem ela, é a máquina, eu chamo, sabe? A gente tem a máquina que funciona, que produz lucro, produz salário, que explora,
que destrói a natureza, mas tem uma ordem, são 7 bilhões de pessoas nessa ordem. Meu medo era, obrigados pela pandemia a ir para casa, o setor produtivo não conseguindo se manter, gera fome, desespero, caos, e a gente vai ter um caos social, não só de saúde. Esse era meu pânico. O que aconteceu? Acompanhando diariamente, sem dormir, tudo o que acontecia desde o primeiro momento em que a gente parou de trabalhar, não só no Brasil, mas na China. As relações, o Brasil entrou antes da pandemia no isolamento e manteve muito tempo, né? De um jeito torto, né? Sem comentários. Mas a gente tem tentou esse distanciamento cedo. E depois deu tudo errado. Essa experiência longa do distanciamento fez o quê? Fez com que o setor produtivo se mantivesse virtualmente. A gente continuou trabalhando em casa. A gente, na pandemia, descobriu que pode trabalhar em casa. Se nós podemos trabalhar em casa, segundo algumas pesquisas, de 40% a 60% das pessoas que hoje trabalham em casa podem continuar trabalhando naturalmente. Imagina o que é você diminuir 40% a 60% das pessoas usando o transporte público, ou usando carro, ou saindo de casa jogando lixo na rua. Imagina o que é tirar da rua 50% do fluxo da rua. Isso é fundamental. É fundamental. Sabe para quê? Para a recuperação do meio ambiente. Porque a nossa ação material, que foi a nossa primeira ação no mundo, né, de ganhar a Terra, destruiu o planeta. A nossa materialidade cega, insustentável, burra. Não gosto da palavra burra, mas para aplicar a humanidade ela é perfeita. Burros, ignorantes, sem conceito, sem pensamento. Nós fomos destruindo tudo para construir a nossa bolha, não é? E essa bolha agora é que exatamente desaparece. Então, por termos destruído a Terra e habitado a Terra com mais de 7 bilhões de humanos, nós destruímos a natureza. O que acontece hoje? Como a Terra não é a nossa casa, a Terra faz parte do planeta, das galáxias, do universo. A gente tem nessa Terra vírus, e esses vírus começam a atacar os humanos. Isso começa com as viroses. Quando eu era criança, não tinha essas viroses que dá má digestão. A gente passou uma época só de viroses fracas, né? E depois elas foram crescendo e hoje a gente está na pandemia. Nós somos uma sociedade pandêmica, nos tornamos hospedeiros de vírus e esses vírus continuarão nos atacando depois do coronavírus e provavelmente teremos vírus mais difíceis. Então, para lidar com isso, com a sociedade pandêmica, que hoje acaba com os setores produtivos, que produz caos, para tudo isso, nós temos que mudar a relação com a natureza. E a única possibilidade de fazer isso é afirmando a virtualidade e o seu bem. Já estou terminando. O que aprendemos com a pandemia? Agora vou roubar, mas eu já sei o que eu quero dizer. Depois eu dou uma olhadinha para ver se eu esqueci algo. Quando eu comecei a fazer palestras virtuais, como eu estou fazendo uma micro palestra, pequena palestra, era muito difícil, porque eu não, como é que eu vou falar para uma tela? E eu não conseguia. Falava, mas não conseguia. Hoje eu estou vendo vocês. Eu não estou vendo, mas é como se eu tivesse. Eu me sinto em casa falando para vocês aqui por essa tela. Eu quero passar para vocês emoção, entende? Eu quero que vocês sintam o que eu estou falando. Então, eu uso um pouco de grandiloquência e tudo isso me ajuda a atingir. E eu tenho atingido. Faço palestras imensas para um público imenso. E as pessoas se comovem, choram, se transformam. Nós temos que entender que a sociedade em rede não é a causa dos nossos problemas, ela é a solução para os nossos problemas. Pessoas competem entre si. Isso vai existir sempre, isso é um bem. Olimpíada é um bem, sexo é um bem, o sexo também é um jogo de conflito. A vida é jogos de conflito, é feita de jogos de conflito. Então não há nenhum problema em conflito, em brigar com as pessoas, não há nenhum problema, desde que a gente tenha respeito e consideração, né? Então, nós temos uma sociedade que conflita, por isso que temos Jogos Olímpicos, futebol, não é lindo? Então, se nós competimos, que tal a gente competir na virtualidade e não na materialidade? Porque se eu for competir com roupa, eu vou destruir a natureza e vou produzir lixo. Se eu competir com tudo que a gente compete, fiz com carro, com roupa, com sapato. Mas se a gente competir no universo virtual,
a gente vai ter outro tipo de competição. Vai ter ainda sofrimento, morte, suicídio, depressão, vai ter pessoas arrasadas porque se sentem inferiores na Terra, sabe? Então, assim, não vai, eu não estou dizendo que o conflito vai acabar, o conflito permanece sempre. O que não pode continuar é a destruição da natureza. É a sofisticação das relações virtuais. É a substituição de grande parte das ações de mudança, porque mobilidade urbana. Diminuir a mobilidade urbana é fundamental para a recuperação das cidades. Diminuir a mobilidade por meio de relações virtualizadas. Se eu passo a ter a saída de casa para trabalhar só na exceção, porque o que eu puder fazer em casa eu vou fazer, eu vou passar a ter a rua como lugar de prazer, de divertimento, de alegria, de encontro e festa, que é tudo que nós estamos precisando. Então é o que eu desejo para nós, eu termino aqui. Que a gente consiga sair daqui sofisticando as relações, professores, médicos. Fiz ótimas consultas virtuais. Quantas vezes eu fiquei horas em consultórios médicos esperando a minha vez? E eu faço... Apagou uma... Opa, desculpa aí. Fiz 2 consultas durante a pandemia excelentes. Eu falo, só vou agora ao médico presencial se for muito necessário. E a gente ainda pode ter alguns aplicativos que facilitem isso, né? Que pode medir sua pressão. Então, enfim... Para o preconceito, vamos investir na sofisticação das relações virtuais e, obviamente, garantir com essa virtualização espaço e tempo para a única coisa que importa, que é o amor, que é beijar, não só amor, beijar de amor erótico, mas beijar de amigo, abraçar de amigo, encontrar os corações. A gente tem que ter tempo na rua para ver o céu, para recuperar as estrelas entre os prédios. A gente tem que ir para a rua para amar a rua, para cuidar da rua. A rua tem que ter crianças, pessoas andando. A rua não é para ser esse inferno que ela é. Então a gente precisa transferir essas coisas para começar a reconquistar a natureza. Isso é apenas o começo e ponto. Um abraço, até já.